O Enéas, diferente de Bolsonaro, diferente de Collor, diferente de Jânio Quadros, o Enéas era um homem com uma formação acadêmica muito profunda, né? Mas o fato de ter uma formação acadêmica profunda não deixa ele ser menos, vamos dizer assim, esquisito. Sim, né? A figura era caricata. Ele era uma figura caricata, né? E era um homem inteligente, sim, tinha algumas ideias bacanas, né? Mas as pessoas têm que entender, né, que pro bem ou pro mal, tu só consegue levar a vida adiante fazendo política. As pessoas acham que é possível não fazer política. Gente, nós fazemos política o tempo todo. Quando a gente sai com a namorada, a gente faz política, porque a gente negocia, né? A gente está sempre negociando, né? Onde a gente vai, o que a gente vai fazer, é uma negociação, né? Tu tem que ceder. Quando a gente cria os filhos, quando a gente educa os filhos, é uma negociação, né? Tem coisas que a gente negocia com os filhos, né? Os filhos negociam com a gente. Então, as pessoas têm que, todos nós temos que evoluir nesse sentido, né? De que não existe alguém que vai vir, ou uma ideologia que vai vir e que vai ter as respostas, e as respostas serão construídas, né? Ou seja, o problema do Enéas era aquela questão de ser o lobo solitário, de criar sua própria exatamente, partida, defender exatamente. sua própria bandeira, não se fiar a ninguém. Era ali que ele poderia... É inviável, né? Isso não vai acontecer. Na época, o que aconteceu? Não houve o fenômeno Enéas. Ainda se acreditava que a política nos traria a solução, né? Por quê? Porque nós estamos saindo da ditadura, né? Nós tínhamos uma perspectiva. O que vai acontecer? Veja o que foi um fenômeno que aconteceu no Brasil, né? O Brasil sai da ditadura, primeiro elege um político, que é o Fernando Collor. Decepção, sai, tiramos o Collor, meu Deus, né? Olha, o primeiro país no Ocidente a conseguir fazer um impeachment sem gerar uma crise política, né? Sem haver violência, sem haver morte. Foi um fenômeno muito bacana que aconteceu no Brasil. E daí, logo em seguida, se elege um professor de sociologia. Fernando Henrique Cardoso, professor de sociologia. Fernando Henrique Cardoso fica 8 anos no poder, constrói as bases daquilo que é o SUS hoje. Tem gente que vai falar... Eu lembro, né? José Serra é um político muito criticado, não tem nada que defender ele, mas eu lembro que foi José Serra, à frente do Ministério da Saúde, que conseguiu que o coquetel anti-AIDS fosse barateado no Brasil. E graças a isso o Brasil venceu a AIDS, né? Porque o coquetel anti-AIDS, os laboratórios internacionais não queriam vender por um preço barato, né? E o governo brasileiro disse, se vocês não vender, nós vamos quebrar a patente. E eles disseram, não, mas se vocês fizerem isso, estarão desobedecendo. Tudo bem, então nós vamos para a opinião pública, nós vamos jogar isso na opinião pública. Lá na Europa, nós vamos dizer por que as pessoas morrem de AIDS no Brasil. Os laboratórios cederam, né? Os laboratórios cederam e o Brasil hoje fornece a medicação, o coquetel anti-AIDS, e hoje a AIDS é uma coisa que não assusta mais as pessoas do Brasil. Foi, então assim, meu Deus, né? Que vitória o Brasil. Quando eu estava na universidade, nós éramos preparados para que nós tivéssemos numa sala de aula cheia de alunos aidéticos, né? Porque estava começando a epidemia de AIDS, né? E a gente estudava e dizia, vocês vão ter muitos alunos aidéticos. A AIDS vai bombar, né? Eu tive um aluno aidético, né? Logo em 94 ali, né? Eu tive um aluno aidético. Mas o que aconteceu? A AIDS foi controlada no Brasil, né? E hoje não é assim algo assustador. As pessoas estão vivendo com isso. O governo Fernando Henrique Cardoso, um governo de um sociólogo que teve suas contribuições, né? O controle da inflação, teve a questão do Bolsa Escola, que depois deu origem ao Bolsa Família, né? A construção do SUS, que hoje nós estamos vendo que o SUS é um grande patrimônio, né? O SUS, ele começa a ser construído depois de 88, depois da Constituição, e esses governos que vieram na sequência foram construindo essa infraestrutura que hoje está mostrando seu valor, né? Tanto para a vacinação quanto para o atendimento nas pessoas durante a pandemia. Depois, então, tivemos o governo de um operário, que também trouxe seus pontos positivos, né?
continuou construindo o SUS, equalizou a situação da dívida externa, que hoje não é mais um problema. O Brasil é credor do FMI, não mais devedor do FMI, né? O Brasil teve um período de crescimento econômico interessante, né? Infelizmente, esse governo, que foi o governo mais poderoso que nós tivemos pós-ditadura militar, poderia ter encaminhado uma série de reformas muito importantes e não encaminhou. Poderoso, né? Em que sentido? Tinha apoio popular, tinha maioria no Congresso, tinha propostas, né? Poderia ter feito uma série de mudanças, mas não fez. Não mexeu na questão tributária, não mexeu suficientemente na questão da infraestrutura, né? Por exemplo, nós poderíamos ter construído uma infraestrutura ferroviária nesse período. Não construímos. Né? Tá aí, nós continuamos tendo um sistema de transporte caro, né? Evoluímos em outros aspectos, por exemplo, a questão do biodiesel, das fontes renováveis de energia. O Brasil evoluiu bastante nesse período, mas tinha outras coisas, questão política, previdenciária, questão até da criminalidade, né? Pautas assim mais polêmicas que esse governo poderia ter mudado, não mudou, né? E isso, infelizmente, começa a criar uma descrença, né, em relação à política, que culmina nas eleições de 2018, em que se quer eleger o não político, né? E as pessoas criam uma ideia de que alguém que era deputado não é político, né? O cara é 28 anos deputado, mas ele não é político. Por quê? Porque ele diz palavrão, porque ele não cuida do que ele diz, porque ele diz o que vem na cabeça, o que dá na telha, né? Mas em 2020, nas eleições municipais, o que aconteceu? As pessoas voltaram a votar em políticos. Sim. Né? Passou já esse fenômeno, parece, né? Detalhe, né? É uma coisa mundial, né? Nos Estados Unidos aconteceu, na Europa, em vários países aconteceram, né? Na Inglaterra, em vários países nós tivemos esses fenômenos acontecendo, né? Não foi muito diferente aqui, né? Mas tomara que nós consigamos aprender e seja um pouco diferente, né, daqui para frente, né?